Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo. No vídeo de hoje, pessoal, vou falar com vocês sobre gatilhos, como identificar bons gatilhos que favorecem, né, as nossas operações aí no day trade, e faz com que a gente consiga melhorar a nossa performance, tá? Então já deixa o seu like, se inscreve aí no canal, isso é muito importante, né, para o nosso crescimento. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. E também, se você não me acompanha lá no Instagram, passa para me acompanhar, o link está aí na descrição. Se você tem interesse em fazer minha mentoria, eu estou com vagas fechadas, mas tem aí na descrição também o link para você se cadastrar na lista de espera e saber quanto que vai abrir. Então vamos lá, pessoal. Eu decidi trazer essa aula falando sobre gatilhos hoje. Eu peguei uma operação no índice, tá? E eu tomei um stop. Eu até compartilhei ela lá no Instagram, no Instagram, então por isso eu falo para vocês, né? Me seguir lá, porque tem muito conteúdo que eu passo por lá. E eu não coloco aqui, obviamente, tá? Lá no Instagram eu estou todos os dias. Então, o que acontece, pessoal? Quando a gente está operando, né, a gente precisa de basicamente quatro coisas, né? Que é a contextualização, é fato, a gente precisa entender o que o mercado está fazendo. A gente precisa de pontos de parada, né? Regiões de suporte e resistência. Nós precisamos dos gatilhos, que é o que eu vou falar hoje, né? E também observar o setor. Quando a gente vai entrar numa operação, pessoal, a gente precisa ter esses quatro itens, tá? Então, eu preciso entender o contexto do mercado. Ah, ele é altista, é baixista. Depois, eu preciso observar se eu tenho ponto de parada, suporte e resistência para eu pensar em fazer essa operação. E depois, analisar o gatilho. O gatilho, pessoal, nada mais é do que um candle que vai te mostrar interesse, tá, do mercado naquela região. Então, supondo que eu tenho um gatilho aqui, né, na região de suporte. O que eu percebo quando o mercado começa a mostrar gatilho? Eu começo a perceber interesse, né? Normalmente o gatilho ele é marcado por candles, né, com bastante vazio. Quanto mais vazio, melhor esse gatilho tende a ser. E quando a gente vai operar, pessoal, a gente tem que observar, né, se o gatilho em questão ele ficou legal ou se ele não ficou tão bom. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu quero fazer uma compra. Então, supondo que o mercado veio e deixou aqui para mim um gatilho comprador, né? Um candle com pavio inferior. Esse candle aqui ele é um candle interessante, tá? Por quê? Porque ele me mostra, né, pavio inferior. A gente vê nitidamente aqui, ó, o mercado mostrando, né, sombra inferior, então eu consigo ver pressão compradora. Esse candle ele é legal para eu poder pensar numa compra? Sim. Só que nem sempre, pessoal, o mercado vai deixar, por exemplo, bons gatilhos para compra. Às vezes, vamos supor, você quer fazer um trade de compra, né? E o mercado ele vai ficar te mostrando, por exemplo, candles com bastante pavio superior. Às vezes você vai ver candles com mais pavio superior. E isso já tende, né, a deixar a sua operação um pouco mais perigosa. Vamos para a prática para a gente entender. Eu vou mostrar para vocês o stop que eu tomei para que vocês entendam. Então, o mercado, pessoal, no dia de hoje, ele amanhece, né, numa pressão compradora. Depois o mercado testa o topo aqui, trava e depois ele consegue romper o topo. Beleza, o mercado vem, né, no movimento de alta e aí ele corrige, ó, movimento de correção normal. Deixa eu pegar essa figura aqui para a gente ir acompanhando o mercado. Deixar ela marcada no topo, só para que vocês entendam, né, o racional. Então o mercado ele vem corrigido, eu estou buscando por compra, aí ele testa o topo aqui, acaba rompendo, tá? Prestem atenção agora que o mercado ele perde essa região dos 50% do dia. Percebam aqui, ó, região dos 50%, o mercado não consegue romper ela, tá? Não estou conseguindo riscar aqui, não sei porquê, está com algum problema. Então perceba essa região aqui, pessoal, região dos 50%, o máximo, mínimo 50%. Já falei diversas vezes, né? 50% é termômetro do preço. Então, o mercado acima dos 50% pressão compradora, abaixo de 50% pressão vendedora. Então, o que eu observo aqui, pessoal, nos próximos candles? Eu observo o mercado fazendo um teste nessa região dos 50%. E se o mercado não consegue passar dessa região, o que eu entendo que ele pode estar fazendo? Ó, esse movimento aqui, ó, corrigiu, testou para fazer um movimento de queda. Esse é o movimento, né, que eu fico em mente. E aí, o que acontece? Esse esquema aqui ele é ativo. Olha como ele fica legal, bastante pavio superior. Só que o próximo candle analise, né, como ele é formado.
é um candle que a gente já não vê tanta rejeição superior, como no candle anterior, por exemplo. É um candle que já me mostra mais força, ou seja, eu quero ver. É um candle que eu olho para ele e não é o melhor gatilho. Olha como esse candle aqui, o 21, ele fica bem melhor que o 22. Então, a qualidade desse gatilho aqui não ficou muito legal. Mas, mesmo assim, eu quis assumir o trade, mesmo com um gatilho ruim. Aí entra em jogo alguns pontos que a gente tem que avaliar. Quando eu assumo um trade com um gatilho ruim, pessoal, então eu quero vender. Eu quero barra superior, mas nem sempre eu vou ver o mercado mostrando, né, gatilhos com barra superior. Nesse caso, o que eu acabo fazendo? Eu aguardo para ver se sai algum outro gatilho legal. Se o mercado acaba não deixando, eu começo a visualizar, por exemplo, o tamanho do stop. Se tem muito espaço para o mercado andar, porque eu sei que o trade é mais perigoso. Tudo bem, realmente é mais perigoso, porque tem mais, rejeição inferior, né, menos rejeição superior. Só que, às vezes, mesmo sabendo do risco maior, eu acabo assumindo o risco. Porque às vezes o stop é menor, tem espaço para o preço cair, e foi exatamente o que eu pensei. Então, esse trade foi até gravado lá nos stories, mostrei a operação. Eu pego a venda nessa região, protejo o meu stop aqui, a gente vê que o mercado continua deixando gatilho, meio que testando essa região dos 50 aqui como uma região de resistência. Logo em sequência, ele deixa um candle melhor, um candle com mais valor superior. E esse trade meu aqui, ó, eu só tomei stop também porque eu entrei na vantagem, né, que é uma espécie de entrada que eu utilizo para tentar encurtar o stop. Tá? Porque se eu tivesse, por exemplo, pego na ruptura, eu não teria sido acionado, né, ativo. Ó, não rompeu mínima, não rompeu mínima, não rompeu mínima. E aí, esse horário aqui foi o horário de notícia, quando o mercado deu um pancadão para cima, né, e ele vem e pega o meu stop aqui nessa região. A questão principal aqui é a qualidade, né, do gatilho que eu assumi. O que confirmou foi esse candle aqui. Muitos às vezes podem olhar e falar, pô, esse candle não ficou legal. De fato, não ficou legal. Só que aí eu avaliei risco-retorno, né? E o tamanho do stop. Se tinha espaço para cair, o stop estava curtinho. O stop ficou na casa de 140 pontos. Então, assim, antes de entrar nessa operação, eu já tinha ciência que seria um trade mais agressivo, um trade mais perigoso, tá? Por quê? Porque o gatilho, né, que estava me dando o trade ali, não é um gatilho vendedor, da forma que a gente normalmente trabalha, que fica mais viável, né, para tomada de posição. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu quisesse fazer uma compra, tá? O mercado estivesse acima dos 50 e ele estivesse testando, só para que vocês entendam. Vamos imaginar que o mercado estivesse deixando gatilhos aqui, tá, nessa região, só que candles mais ou menos assim, ó. Primeiro candle e depois esse segundo candle. Ou seja, candles, né, com mais padrão superior. Deixa eu desenhar eles melhor isso aqui, ó. Supondo que eu tivesse candles mais ou menos nessa formação aqui, ó. Candles que me mostram sim gatilhos, né? Mas que a gente percebe, né, que não são aqueles candles com muita rejeição inferior, que no caso são candles que nos mostram um interesse comprador, né? Eu poderia pensar assim em trade, por exemplo, né, numa situação como essa aqui, poderia, mas o risco seria o mesmo, ou seja, a chance do mercado, às vezes, iniciar um movimento aqui e depois devolver é maior. Por quê? Porque nós não vemos interesse comprador, né, através da formação dos gatilhos. A mesma coisa era aqui. Eu não vi o interesse vendedor, né, de forma, vamos colocar assim, expressiva, sabe? Daquela forma marcante. Se eu tivesse, por exemplo, um candle com uma sombra superior maior, pô, seria a melhor, né, das hipóteses aqui. Então, o que eu quero passar para vocês? O gatilho que está sendo formado na região, para mim, ele conta muito, tá? Se ele é um gatilho mal formado, com pouca rejeição, ali, eu quero vender, pouca rejeição superior, eu quero pouca rejeição inferior, eu acabo, né, já ficando mais desestimulado a entrar naquela operação. Não quer dizer que eu não vou entrar. Exemplo está aqui, eu entrei no trade, tá? Mesmo com gatilho meia boca. Mas por que eu entrei? Porque o stop estava curto e tinha espaço para poder andar. Então, quando vocês forem fazer as operações de vocês, passem a analisar os gatilhos. Muitas operações, né, às vezes o mercado deixa gatilhos ruins, né? Às vezes a pessoa entra e ela acaba voltando. Então, assim, se a pessoa ela quer passar um pente fino, né, vocês não, eu quero tentar melhorar a minha performance. Pô, então a ideia, né, que eu indicaria é tentar selecionar mais aquelas operações onde os gatilhos sejam mais bem formados. Eu percebo que quando eu começo a priorizar mais operações com bons gatilhos, a minha performance melhora.
Só que aquele negócio, pessoal, sempre falo nas mentorias. Se você for querer operar só com gatilho de livro, você não vai operar ou vai operar muito pouco. Porque o mercado é soberano. Então, assim, aqueles gatilhos bonitão, né, que a gente vê nos livros, por exemplo, eles são mais raros. Então, por isso que às vezes eu acabo tomando um pouquinho mais de risco nesse tipo de gatilho, mas aí eu avalio todo o contexto, né? Todo o cenário. O stop é menor, tem mais espaço, e aí eu acabo entrando. E aí, tá aqui, né? O trade que eu acabei sendo estopado, mas a ideia é isso aqui, ó. O mercado, basicamente, fazer um movimento aqui, ele estava em alta, tal, romper os 50, testar e talvez jogar aqui para mim. Essa é a minha ideia, mas acabou que o mercado subiu, né? Deu stop e acabei assumindo essa operação no prejuízo. Então, pessoal, fica aí essa dica, mais essa aula para vocês a respeito de gatilhos. É algo que muitas pessoas me perguntam, né? Muita gente me manda dúvida lá no Instagram. E o gatilho ele pode ser crucial na sua tomada de posição. Mas é o que eu falo, se você for querer assumir operações somente com pequenos de livro, pode ser que você nem opere ou vai operar muito pouco, tá certo? Bom, pessoal, vou finalizando por aqui. Se esse vídeo de alguma forma te ajudou, fortalece no like, indica para algum amigo e aguardo vocês no próximo vídeo. Pessoal, grande abraço e valeu!